Fala, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Desculpa pelo atraso aí, tá? Mas o que que aconteceu? Ontem, eu tive um pequeno incidente novamente com o meu telefone, né? Ele caiu, trincou a beiradinha da tela e o cristal líquido se esparramou pela tela toda, né? O que que aconteceu? Precisei trocar a tela e aí precisei, além de trocar a tela, precisei formatar também. Perdi todas as conversas. E aí eu lembrei que a gente tinha feito uma redação, né? E que estávamos esperando a correção. E aí estava aqui, indo a correção para a Alexia, para a gente poder dar uma olhada na correção, né? Enviar para mim, né, essa correção. Meu Nokia fundido em titânio nunca deu esse problema. Um Nokia fundido só de ser Nokia já é uma marca que resiste, né? E fundido em titânio ainda, aí nunca vai dar esse problema, né? Bom, qual a situação que eu quero expor para vocês? Que ela fez a correção da nossa né, redação, certo? Aquela que a gente produziu, beleza? Eu não vou levar a culpa sozinho por essa redação. Vocês também têm parte nessa redação, tá bom? Eu não vou levar a culpa por essa nota tão feia. É claro que vocês contribuíram também, né, para que a gente chegasse a esse ponto. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado dessa redação. Estou acabando aqui, ó, a questão do biotráfico no Brasil. Vou baixar ela agora na área de trabalho, tá? E vou colocar Eu ela aqui. até levantei da cadeira aqui agora com medo, viu? Meu Deus do céu. Só que faltava, eu falei tanto da redação, a nota vai vir ruim agora? Ai, ai. Quem não me conhece, né? Quem não me conhece fica com medo, mas quem já me conhece sabe que não é para se assustar assim também, né? Não é para se assustar assim também. Bom, deixa eu abrir ela aqui, rapidão. Vou abrir ela aqui para a gente poder dar uma olhada, ver quais foram os apontamentos. Porque Rapaz, quando a gente cria uma redação, a gente fala assim, nossa, tá linda, tá perfeita. Tenho certeza que toda vez que vocês criam, né, tá excepcional. Só que aí a gente vai encontrando algumas pequenas situações. Eu vou mostrar algumas correções que foram feitas, né? Vou dizer o porquê que essas correções foram feitas e para que vocês consigam compreender, então, por que a gente não teve uma excelência, né, nessa nota aí. Mas, assim, tá todo mundo preocupado, nossa, a nota foi horrível, a nota foi, né? E, de fato, galera, né, é para se preocupar. Por quê? Foi uma redação que nós pensamos nela por 3 horas, praticamente, né? E olha aqui, vírgula, 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 tá vendo isso? Né? Aí olha aqui, varie, né? O qual, a qual, eu variei só em gênero, né? E ela pediu que eu variasse com esse pronome relativo aqui, né? O filme, olha aqui, o que eu vacilei aqui na hora de fazer, né? Coloquei Rio com letra minúscula, velho, é o nome da obra, é letra maiúscula, né? Olha isso aqui também. Hã? Concordância o quê? Olha só, o governo federal, junto com o Ministério do Turismo, deve criar uma regulamentação que obrigue os turistas, né? Então, olha só, são turistas, está no plural. Por que eu não coloquei o acento circunflexo aqui? E a gente só olha depois que a gente, né, comete o problema, comete o erro. Tá vendo isso? Né? Olha só. Algumas coisas aqui eu vou pontuar que eu não concordo com a correção, né? Por que eu não concordo com a correção? Como, por exemplo, aqui, essa vírgula. Porque isso aqui está fazendo um aposto, né? Os turistas que têm como objetivo explorar a natureza. Por quê? Porque a gente tem vários turistas aqui que não têm esse objetivo de explorar a natureza, que vem para o Brasil. Então, perceba que isso é um aposto. Por isso que está entre o quê? Vírgulas. E ela pontuou as minhas duas vírgulas aí. Eu acho que isso aqui não está, né? Ela não entendeu que isso aqui é o quê? Que é um aposto, entendeu? Então, de fato, essas duas vírgulas existem, né? A correção dela, então, tá maculada por conta dessa questão aqui. Mas isso a gente vai, tá bom? Isso a gente vai, né, discutindo e vai acertando sobre essa situação, ok? Exatamente, era um aposto, né? Como a Karen colocou aqui. E a gente vai discutindo e vai acertando algumas pontuações aqui para poder ter, né? Ah, tava todo mundo louco para ver a nota, né? Olha só. Todo mundo louco para ver a nota, então, ó.
200 em as 4 competências e 140 na competência 1. Essa é uma nota satisfatória para alguns, entendeu? Mas não é uma nota desejável para outros. Eu tenho uma galera aqui que já está no nível high e que quer um pouco mais. É ou não é? Fala a verdade. Hã? Mediano para 3 horas fazendo e 20 pessoas. Exatamente, João, mediano, né? Mediano por quê? Porque a nossa proposta tinha que vir pelo menos um 960, 980. Realmente. Por isso que eu estou falando para vocês que o resultado não foi satisfatório, tá? O resultado não foi satisfatório. Mas olha só as pontuações que ela fez. O governo federal em parceria com o legislativo. O legislativo faz parte do governo. Tudo bem, mas ele vai acionar o quê? O poder legislativo para poder fazer isso, né? Então, são pontuações aqui que são colocadas aqui, e assim, né? Eu vou enviar para vocês no grupo. Vou mandar ela agora para vocês. Vou encontrar ela aqui. Selecionando aqui o grupo, galera. É o quê? Não foi possível enviar a mensagem. Tente novamente ou abra o WhatsApp. Ah, o WhatsApp tá aberto, velho. Povo doido. De novo. Vamos tentar de novo. Agora foi. Vamos ver se vai mesmo, né? Não foi possível enviar. Tente novamente ou abra o WhatsApp para reenviar. Estranho. Vou fechar o WhatsApp e vou abrir de novo. Louco. Louco. Vamos lá. Comigo. Ó. Foi 2 vezes aqui, ó. Enviar novamente. Aí, uma eu vou pagar. Chegou aí para vocês? Confere aí. Chegou. Massa. Então tá. Galera, vamos dar uma analisada então nessa redação aqui. Como vocês sabem, hoje a gente vai fazer reflexões a respeito da estrutura dissertativa argumentativa. Por quê? Porque a gente não tem um tema para poder trabalhar. Então vamos trabalhar com teoria, beleza? Então quero fazer algumas reflexões. A galera que tiver algumas dúvidas aí sobre as redações que recebeu, tem gente que recebeu, né? Nicole, inclusive, recebeu. Não tive tempo ainda, Nicole, de fazer uma análise da sua redação lá e de te responder. Mas nós vamos falar sobre isso, tá bom? Se você quiser jogar aqui agora no grupo, aqui na aula, aqui, sem problema nenhum, tá bom? Se você não se importar, pode mandar, pode falar para mim, eu abro a sua redação aqui e a gente desenrola aqui, beleza? Mas aí, presta atenção. Olha só, primeiro vamos fazer uma análise da nossa criação, né? Da nossa obra aqui que a gente fez em conjunto e por que é que esse negócio está certo? Então vamos ver o que a gente concorda, o que a gente não concorda e reavaliar sobre essa situação. Olha só, o período colonial foi um momento histórico marcado pela exploração de vários recursos existentes do território brasileiro por parte de Portugal. Aí aqui, olha só, eu coloquei por quê a vírgula? Porque eu achei que o período estava muito extenso, certo? E o período estava muito extenso, e aí eu coloquei por parte de Portugal. Só que tem uma regrinha. Olha só, quando eu coloco no final uma observação, essa vírgula, ela é o quê? Facultativa. Então, quer dizer, se ela é facultativa no final, eu posso ou não usar, se eu quiser. Ela está marcando pela regra de quê? De que eu devo usar, certo? O que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho uns mapinhas mentais aqui de gramática, né, que eles orientam sobre essa situação. Eu acho que eu já apresentei eles para vocês, sim ou não? Já mostrei?
da Kênia Costa, do Instagram lá, da página do Instagram dela, mapas de concurseira. Deixa eu encontrar aqui onde está o advérbio. Eu acho que está no primeiro mapa. Eu vou mostrar para vocês. Então, beleza, Nicole, daqui um pouquinho a gente joga o seu material aqui. Eu abri o 3, ó. 2. Eu acho que a hora que a gente joga essas redações na tela e vai fazer as análises sobre elas, eu acho que a gente ganha muito. Por quê? Porque são as dúvidas que vocês têm recorrentes, né? Então, vamos lá. Deixa eu só abrir esse mapinha aqui para vocês poderem ver a respeito do advérbio, tá bom? Pegando aqui, galera. Passei batido no advérbio aqui. Advérbio. Gente. Na parte de pontuação, desculpa, tá? Não tá na classe gramaticais, tá em pontuação. Tô abrindo. Viajei na maionese aqui agora. Sobre vírgula. É a parte que fala sobre vírgula. Adjunta adverbial, aqui, ó, achei. Vou trocar a tela aqui e mostrar para vocês como é que tá a regra para a gente, né, trabalhar com isso aí. Olha só. Quando fala-se a respeito de adjunta adverbial, a regra está aqui, ó. Essas são as regras que a gente usa, né? Tem uma observação aqui para redação, tá vendo aqui? Mas essas são as regras. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Ó. A correção da Alexa tá certa. Olha só. No fim, eu nunca devo usar, nunca é recomendado vírgula quando eu tiver uma observação, uma adjunta adverbial que esteja no fim. Tá vendo isso? Né? Tá vendo isso? Então, a situação é essa. Então, não é recomendado. Ó, o vermelhinho. No fim, nunca coloca. Então, o que a gente tem? Olha só. Dentro da redação, vou voltar lá agora. A redação está aqui, ó. Tá fácil. Não precisava nem ter tirado, né? Dentro da redação, isso aqui está no final, ó. Tá separando uma parte no final, ó. Por parte de Portugal. Tá vendo isso? Então, estou dizendo que é por parte, né? É um advérbio ali de companhia, por parte de quem? Por parte de Portugal. E aí eu quero que vocês entendam essa situação aqui, ó. Certo? Quero que vocês entendam essa situação. Correta a correção dela. No final, eu não coloco vírgula. Se estiver no início, vai vírgula depois. Se estiver no meio, vírgula antes, vírgula depois. Mas no final, não coloco vírgula. Beleza? Não coloco vírgula. Deixa eu ver o comentário do pessoal aqui. Ô, Karen, esse não dá, Karen. Vou te explicar por quê. Esse material aqui, vocês podem até tirar, por exemplo, aqui, eu tô dando aula, tira o print aí, saca? Só que o que acontece? Eu não posso mandar para vocês, porque olha aqui, ó, tá vendo aqui? Licenciado para Hércules Souto de Oliveira. Ela posta muitos desses materiais lá no Instagram dela, você entendeu? Né? Tá aqui o Instagram dela aqui, ó, mapas de concurseira, ela posta muito.
eu tenho esse material como um suporte. Por quê? Porque eu ainda não produzi o meu, né? Porque a gente tem que ter um material desse. Eu uso normalmente as gramáticas, mas aqui ela fez um esquema muito show de bola, né? Eu estou falando dela por quê? Porque está ajudando a gente na aula, né? Estou colocando aqui, mas não estou ganhando nada para poder promover ela, né? A Kênia, no caso. E aí, então, o que acontece? Eu comprei o material dela e aí vem timbrado aqui que é licenciado para mim, tá vendo isso? E aí, o que acontece? Se eu pegar e mandar esse material para vocês, vai com o meu nome, meu CPF, entendeu? Aí o copyright come depois, né? Nas minhas costas, entendeu? Então, não tenho como mandar para vocês. Mas olha só que interessante o material. Olha isso. Tudo sobre vírgula, olha só. Isso aqui, primeiro, ela vem com pontuação, ó. Olha só. O material dela chama Fichas de Português, tá vendo? Kênia Costa, o nome dela aqui embaixo, aqui, né? E aí, então, ela vem, faz uma apresentação e depois vem caso proibido de vírgula. Tá vendo? Ó, vários. Olha isso. Certo? Então, tem muita coisa mesmo aqui, explicando caso por caso. Só que tem detalhe. Se você não souber um pouquinho da regra, o esquema dela, às vezes, você fica um pouco perdido nele. Entendeu? Fica um pouco perdido nele. Eu já olhei boa parte do material dela e às vezes você fica um pouco perdido. Mas muitos dos mapas são autoexplicativos. Para quem já está estudando, para quem está correndo atrás, né, é autoexplicativo. Tá vendo isso? Então, ela fala sobre vírgulas em determinados lugares, em determinadas situações. Olha aqui, ó. Conjunção. Se eu tiver a primeira oração e a segunda oração, a vírgula vai antes da conjunção. Beleza? Conjunções coordenativas. Olha aqui, ó. Sobre a questão. Se eu tiver com a conjunção de, ou seja, no meio da oração, eu tenho que vir, olha só, é a mesma oração e eu coloquei a conjunção no meio. Viu isso? Então eu vou ter que pôr vírgula antes e vírgula depois, é obrigatório. Agora, olha isso aqui. Se eu coloco o ponto e coloco a conjunção no início da frase, isso aqui é facultativo. Na língua portuguesa, na redação é obrigatório. Colocou olha só, colocou uma conjunção, coloca vírgula. Portanto, entretanto, no entanto, vírgula, tá? Sempre depois, na redação. Então é por isso que às vezes a gente encontra aqui algumas situações aqui que se aplicam à língua portuguesa de um modo geral, mas dentro da redação e dentro do Enem, o corretor vai te cobrar um pouquinho diferente. E é por isso que ela colocou aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Existe uma regra que é geral aqui, você entendeu? Mas olha só, redação, sempre usar vírgula no meio. Você está vendo que aqui ela pôs que é facultativo se o adjunto adverbial for médio? Você está vendo que se ele for pequeno também ela colocou que é facultativo? Agora é obrigatório se ele for grande. Mas aí é o seguinte, na redação, no meio, não interessa. Entendeu? Vê o que é lógico. Olha só. E aí eu tenho a situação de que, por exemplo, aqui, ó. Eu já terminei, olha só o tamanho do período que eu coloquei sem nenhuma vírgula, né? O período colonial foi marcado por um momento histórico, ó, foi um momento histórico marcado pela exploração de vários recursos existentes no território brasileiro por parte de Portugal. Eu não preciso da vírgula. Realmente faz sentido. Então essa aqui está legitimada, entendeu? Eu estou corrigindo a correção da Alexa, né? Corrigindo a correção dela é muito interessante, né? Na verdade, eu estou só verificando, né, se faz sentido. E ó, muito bem colocada essa vírgula. Beleza? Aliás, muito bem retirada, né? Na verdade. Depois, essa problemática perpetua-se em âmbito nacional. Olha aqui, ó. Ó, o advérbio de lugar que eu coloquei aqui, ele não está no meio da frase? Então, olha aqui, ó, vírgula antes e vírgula depois, para vocês entenderem que tá ok, né? Aí, ó, olha só. E aí eu peguei e falei, ó, em razão tanto de interesses como de interesses econômicos, eu não precisava colocar essa vírgula para separar os interesses científicos dos econômicos, entendeu? Então, essa aqui também está muito bem pontuada aqui, tá? Depois que a gente escreve, que a gente vê, né, sendo colocado ali, a gente percebe isso. E aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês têm aí dentro da sala uma pessoa em quem vocês confiam? Cada um de vocês tem um aí? Sim ou não? Fala para mim. Ou não tem ninguém aí? Cada um por si aí no esquema. Claro que tem, não tem? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou ver aqui. Pulou uma.
Tudo bem, vou atrás dela? Ah, tá. Ah, tá, entendi. Não é. E deixa eu te falar uma coisa, Karen. Eu paguei muito barato. Se eu não me engano, foi 40 ou 40 e poucos reais. Não chegou a 50 reais. E é um material muito bom, porque é praticamente toda esquematizada. Você entendeu? É a gramática praticamente toda esquematizada, tá bom? Só para poder finalizar aí essa conversa nossa. Então, vocês têm uma pessoa que vocês confiam. O que vocês acham? Já que vocês têm uma semana, vocês ainda estão praticando redação, não estão? Já que vocês têm uma semana para poder fazer a redação, por que é que vocês não separam um tempo para corrigir a redação do seu colega? Você vai conseguir ver os erros do seu colega, mas os seus você não vê nem a pau. Não é assim que funciona? Você pegar a redação do colega para poder olhar, você sai pontuando muita coisa ali. Ó, acho que isso aqui ficaria melhor assim, acho que isso aqui assim, isso aqui assim. Você já tem uma visão crítica a respeito de redação. E aí, qual que é a ideia que eu sugiro para vocês? Manda a sua redação para o colega e pega a dele. Você ajuda ele fazendo uma correção, dando uma visão para ele a respeito do que ele tá errando, antes de enviar essa redação. E ele te ajuda. Vocês vão fazer essa prática para quê? Professor, mas no dia da prova eu não vou poder fazer isso. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso no dia da prova. Eu estou dizendo que isso vai aumentar a sua visão a respeito dos seus erros. Por quê? Porque tem alguém sempre falando para você dos seus erros. Daqui a pouco você entende. Ó, eu erro muito isso. Eu entendo muito isso. O que eu quero aqui é que você se encontre dentro da... que você se conheça dentro da redação. Certo? Imagina, eu não consigo fazer isso para todos vocês. Mas você trocar com um colega seu... Você está prestando um serviço para ele e ele automaticamente está prestando um serviço para você. E isso já vai ajudar e muito. Entendeu? Aí você fala, mas o colega que eu arrumei aqui, ele não entende nada de gramática, ele não entende nada de vírgula. Cara, eu garanto para você, na hora que ele ler seu texto, ele vai achar alguns probleminhas ali. E isso vai ajudar demais. Primeira dica que eu estou dando para vocês sobre essa questão de revisão textual. Né? Já falei algumas coisas sobre revisão textual. Por quê? Porque quando a gente está produzindo, a gente não encontra os nossos erros. O negócio está muito perfeito na nossa cabeça e a gente vai organizando ali, ó, e vai embora, né? Isso é todo mundo, não é só uma pessoa ou outra pessoa, não. São todos. Todo mundo, quando está produzindo. Escritores renomados, né? Os textos deles passam por inúmeras revisões antes de serem publicados. Por quê? Porque tem problemas, né? A gente não consegue, de primeira, fazer uma obra-prima, entendeu? E a nossa busca aqui é por isso. Precisa disso, apesar de não ser escritor, apesar de não ter uma rotina, você entendeu? De escritor, né? A gente está fazendo um texto uma vez por semana, mas a gente vai buscar essa excelência, ok? Vamos lá, continuando. Então, essas 3 primeiras vírgulas aqui, tá correto, tá? A correção tá bem colocada, organizada. A pontuação aqui, porque, velho, olha o vacilo. E aí, por isso que eu falei para vocês, que eu tenho a responsabilidade, mas a galera também tem. A gente projetou essa redação toda aqui e olha o que aconteceu. Eu coloquei o nome de uma obra com letra minúscula. Né? A gente passou a leitura, fez a revisão e ainda ficou com nota minúscula, com letra minúscula. Aqui tem outra vírgula. Brasil. Tem Brasil Exato. escrito com letra minúscula. Como é que é? Tem Brasil escrito com letra minúscula também. Aonde? No segundo parágrafo, primeira frase, primeiro período. No segundo parágrafo. Aqui, ó. Nossa senhora. Sabe o que aconteceu? Eu usei aquela letra Paper Flowers lá, né? Que eu achei mais bonitinho e tal. E a hora que eu passei para Times New Roman, tinha muita coisa com letra minúscula. Eu não consegui buscar aqui, ó. Se eu tivesse feito essa redação com essa letra aqui o tempo todo, a gente não tinha errado tanto. E você viu que aqui, ó, olha só, passou pelo corretor, né? Aí você fala assim, nossa, mas a corretora então não tem tanta qualidade assim, ela deixou passar um Brasil com letra minúscula? Não, deixa eu explicar para você. O corretor do Enem vai deixar passar algum erro seu, você entendeu? Que ele não vai pontuar. Isso é normal. Isso é normal, isso acontece. Vocês sabem que tem redação nota 1000 aí com problemas, com erros aí, que você fala assim, como que essa redação é 1000? Não é verdade? A hora que você faz uma análise apurada dela, certo? Então tem, gente, tem, né? Passa. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela está focada numa outra situação e acontece. Olha aqui, ó. Ela pontuou aqui, então, né? Passou Brasil aqui, já vamos destacar aqui, porque realmente, né? O erro que a gente tirar, a gente vai substituir por esse, né? Olha só.
coloquei, né, aqui, ó, conjunção, coloquei conjunção conclusiva, coloquei uma vírgula, ok? Aqui, em primeira análise, é válido, ó, salientar que o Brasil possui o maior acervo de espécies do planeta e que esse fato desperta a atenção de outras nações para usurpá-lo de maneira clandestina. Aqui, de maneira clandestina é um modo, só que olha só para você ver, eu não coloquei vírgula aqui. Se ela não tivesse domínio da correção, ela poderia colocar uma vírgula aqui para mim separar o advérbio, mas olha a coerência da correção dela. Aqui ela tirou a vírgula. E aqui onde não tinha a vírgula, ela não me pontuou, o que demonstra que, de fato, eu não devo colocar a vírgula no final. Tá certo? E aí, olha só. Nessa perspectiva, vírgula. Por que eu vou colocar uma vírgula aqui? Dá uma olhada nesse trecho aqui, ó. Em primeira análise, é válido salientar que o Brasil... Tá vendo isso? Eu pus em primeira análise e não pus vírgula. E aí aqui eu pus nessa perspectiva e ela pôs vírgula. Por quê? Porque é o seguinte, eu coloquei nessa perspectiva e coloquei um sujeito aqui, ó. Antes do verbo, tá vendo? Agora aqui não, ó. Eu já coloquei em primeira análise e coloquei logo um verbo. Pegou? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Sempre que eu colocar um conectivo e for... Olha só, e for colocar um sujeito, tá? Eu vou ter que pôr a vírgula entre o conectivo e o sujeito. Fica essa dica para vocês. Entre o sujeito e o conectivo, coloca uma vírgula. Beleza? Ah, professor, mas isso aqui é um pronome, né? Não precisava. Porque quando eu uso pronome, eu não uso vírgula. Mas é justamente por conta disso. Ó, eu coloquei uma locução conjuntiva que tem um pronome, né? Mais um substantivo, se transformou numa locução conjuntiva, ok? Que está retomando o que eu disse anteriormente. Mas olha só, aqui eu tenho um sujeito antes do verbo. Então eu preciso colocar essa vírgula. Deixa eu ver o comentário da galera. Eu estava ocupado arrumando sinônimos. Olha só, né? Realmente, a Karen tem esse álibi, né? Ela estava ocupada arrumando os sinônimos lá para a gente não repetir demais no texto. Um exemplo um exemplo notável é o caso do Amazônia, que vendeu os direitos de exploração para uma farmacêutica suíça, né? A biopirataria. Aí, beleza, ficou massa isso aqui. Erramos aqui no Rio, letra maiúscula que faltou, né? E aqui ela pediu o quê? Ela não, olha só, presta atenção, isso aqui não é erro, tá? Isso aqui não é erro, não é problema, não fomos penalizados por isso, mas ela só deu a sugestão, né? Varie, certo? Então, poderia ser, sei lá, deixa eu ver aqui. Dirigido por Carlos Saldanha, e aí eu poderia colocar um quezinho aqui, né? E a gente tentando evitar o queísmo, né? Porque tem aquele... Olha só, existem alguns fenômenos dentro da redação que a gente fica traumatizado. Por exemplo, o gerúndio. Tem gente que não usa gerúndio de jeito nenhum na redação. Por quê? Porque fica com medo de cair no gerundismo. E eu expliquei para vocês. Gerúndio é uma coisa, gerundismo é outra. Gerúndio faz parte da língua portuguesa. O gerundismo é o excesso. Aí esse é vicioso, esse é penalizado, né? Então, é a mesma situação aqui, ó. O queísmo, né? O que é o queísmo? É usar o pronome que várias vezes na mesma função, porque ele tem 13 funções diferentes. Mas se eu usar ele com a mesma função várias vezes, aí eu caio no queísmo, que é a mesma situação do gerundismo. É repetição, você entendeu? De uma mesma situação. Então, aqui eu poderia colocar assim, ó. Olha só. Cadê? Essa afirmativa pode ser explicada ao se observar o alto índice de animais silvestres apreendidos todos os anos pela Polícia Federal e que teve como o filme Rio, dirigido por Carlos Saldanha, que apresenta a história de uma arara azul, espécie endêmica, a qual é contrabandeada e vive uma aventura. Pegou? Então põe um que em cima e mantém o a qual embaixo. Resolvi o problema, tá certo? A ideia é essa, né? Aqui, a gente já falou que essa vírgula aqui é porque tem um aposto, então não concordo com os desvios aqui. E a gente tem aqui o quê? Esse aqui está correto. Por quê? Porque são os turistas, que obrigue turistas, né? Que tem como objetivo. São os turistas que têm como objetivo. Então, essa pontuação aqui também está ok, né? Agora, quando ela fala aqui, ó, olha só.
o legislativo faz parte do governo. Então, eu poderia ter colocado aqui, ó, só para consertar essa redação, só para consertar, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter colocado aqui, ó, por meio do poder legislativo. Pegou? Né? O governo federal, por meio do poder legislativo, né, verse sobre matéria penal com o intuito de criar uma lei que torne esse comportamento crime hediondo. Pegou? Sem problema nenhum. Mas você perceba que ela fez uma observação para mim aqui, que o legislativo faz parte do governo, eu mostrei para vocês como resolver, mas que ela não me tirou ponto aqui na competência 5. Por quê? Porque isso aqui é irrelevante, porque está bem detalhada a proposta. Mas ela só fez uma observação, ó, fica esperto, por quê? Porque o legislativo faz parte do governo, são os 3 poderes. O legislativo, o executivo e o judiciário, não é isso? Isso compõe o governo, ok? Então, quero que vocês entendam isso. E aí, então, eu colocaria aqui, ó, por meio do poder legislativo. Ficaria show de bola, tá certo? Então, como que a gente consertaria e resolveria toda essa redação? Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Como que eu deixaria essa redação para vocês, uma redação a ser seguida, que seria o quê? Uma redação padrão nota 1000, né? Como que a gente conseguiria? E outra coisa, isso que eu vou mostrar para vocês, que agora isso que eu vou colocar para vocês agora, é uma coisa que vocês deveriam fazer com todas as redações, tá? Ninguém fala e ninguém faz porque fica desse jeito. Mas olha aqui, ó. Acabei de jogar a redação para cá, tá certo? Né? Vou dar um Ctrl+T aqui, um Ctrl+J para poder justificar, né? Tentar pelo menos justificar, porque, olha só, quando eu copiei ela lá, ó, ela veio toda cheia de defeitos. Aí o que que eu vou ter que fazer, ó? Vou ajustar ela aqui, ó. Ó. Galera, isso aqui. Aí aqui a gente já passa para o próximo parágrafo, né? Dá para ver nada, Hércules. Está preso lá no... Claro, né? O cabeção aqui fez o quê? Não compartilhou a tela com vocês. Abriu uma página do Word e não compartilhou a tela com vocês. De vez em quando acontece, gente. Isso aqui são os males do home office, né? O professor ainda não está 100%, né? E aí ele pega e faz isso. Agora vocês estão vendo, né? Eu mexi na redação. Aí aqui é bom que deu um... Vamos dar um tab aqui. Galera, porque o importante, deixa eu explicar para vocês, o importante de se fazer uma redação não é receber a melhor nota sempre. É o quê? É adquirir repertório sociocultural, você entendeu? É desenvolver o máximo de temas possíveis, mas sempre focado em quê? Em buscar a melhor nota possível, é claro, o mínimo de erros, né? Mas, como eu disse para vocês, olha lá, ó. Onde está azulzinho é porque cabia alguma coisa lá ou eu tinha que linkar e eu não linkei, ó. Eu copiei, né, gente? Rapidão, só acertar aqui para a gente poder corrigir os erros, então, porque ela está na íntegra lá, né, com todos os problemas. Opa. Então, pronto. Agora a nossa redação está ok, né? Primeira coisa, que vergonha. Rio, olha lá de novo, ó. Rio, né? Depois vamos lá no Brasil. Brasil, certo? Então vamos aqui. Vamos tirar essa vírgula, ok? Vamos tirar essa vírgula. Vamos tirar essa vírgula, né? Dessa perspectiva aqui, vamos acrescentar uma vírgula. Lembra disso? Depois, o que a gente tem aqui? Mais. O que, a qual? Ah, o que e a qual aqui, né? Cadê ele? Tá lá no Rio. Cadê o Rio, gente? Terceiro parágrafo. Aqui embaixo. Então, em vez de o qual, a gente vai colocar aqui um quezinho aqui, ó. Opa.